8 Post-Apocalíptico Shelter. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Capítulo 25 A origem do conflito. Conceitos culturais. Depois de clicar na sala de transmissão ao vivo do Zeus Shelter, ficou em primeiro lugar. A imagem mudou abruptamente. Era como uma simulação real, fazendo você se sentir como se estivesse lá pessoalmente. O céu estava cinza e sombrio, e a chuva caía no chão, fazendo um som sibilante. À medida que a câmera se movia para baixo, você podia ver uma extensão infinita de minas. Foi impressionante enquanto se estendia deste extremo do céu até o outro extremo do céu. Conforme a câmera aumentava o zoom, Suma avistou um aglomerado de casas de madeira chamados Zeus Shelter no sopé de uma colina. Construídas contra a montanha, as casas de madeira estavam voltadas na direção norte-sul, e havia cerca de 20 ou 30 delas. Exceto pelas 3 casas principais no meio, que pareciam bem construídas, o resto parecia improvisado e torto. A chuva ácida, caindo contra a superfície da montanha, escorria pelo terreno, não representando nenhuma ameaça ao abrigo de Zeus. Aquele que escolheu este terreno é meio esperto. Sumo ficou surpreso ao ver um complexo tão vasto de edifícios. O terreno repousava contra as minas na parte de trás. Eles poderiam resistir a alguns desastres menores ilesos, para não mencionar grandes desastres. Combinado com as dezenas de pessoas recrutadas para formar uma força de combate, a eficiência de explorar as ruínas foi definitivamente muito maior do que um show de um homem só. Parecia que o proprietário do Zeus Shelter não se importava que sua estrutura fosse revelada ao público, abrindo o privilégio de visualização total. Tentando controlar a câmera sozinho, Suma aproximou o zoom. No meio da casa principal estava sentado um homem loiro e barbudo, tagarelando sobre alguma coisa. Depois de mudar o ponto de vista, a cena diante dos olhos de Sumo tornou-se fixa, tornando-se uma tomada fixa como a de um hospedeiro. Bem-vindo ao abrigo Zeus, o abrigo mais seguro do mundo. Atualmente, temos mais de 80 pessoas no abrigo. Temos mais de uma dúzia de especialistas em sobrevivência na selva e 30 combatentes poderosos que serviram nas forças armadas. Podemos garantir a segurança daqueles que se juntam ao abrigo de Zeus. Claro, não há pessoas ociosas no abrigo. Para se inscrever no abrigo, você precisa atender às seguintes condições. Os homens não devem ter menos de 175 e as mulheres não menos de 168. Seu peso deve estar dentro de uma faixa saudável e você deve ter uma habilidade especial. Nós lhe damos as boas-vindas se você puder ajudar a construir um grande abrigo. É claro que os técnicos não precisam sair em viagens de caça. Você só tem que ficar no abrigo. Big Beard, que parecia inarticulado, falava mansamente. Com a ajuda da tradução do painel do jogo, Sumo não teve problemas em entendê-lo. Big Bear também mostrou a configuração atual da base enquanto falava. Seguindo sua câmera, ele chegou à casa de suprimentos, e o que apareceu foram montanhas de carne de feras mutantes. 1 ou 2 toneladas de carne foram processadas e empilhadas, parecendo impressionantes quando a comida e a água eram escassas durante o juízo final. Isso não era tudo. Havia 3 tanques na altura da cintura nas proximidades. Quando Big Bear levantou a tampa, revelou água amarelada e ligeiramente turva no interior. Big Bear estava com um pouco de sede ao ver a água, mas ele escolheu pressionar os lábios ligeiramente descascados e fechou a tampa. Então eles chegaram à sala de armas. Havia uma fileira de lanças de madeira e 3 arcos e flechas que pareciam feitos à mão. Finalmente, Big Bear chegou a uma das maiores salas. Os quartos aqui tinham janelas em todos os lados, mas o fogo no meio da sala mantinha o frio afastado. 40 a 50 membros do abrigo, homens e mulheres, todos sentados no meio da sala, cantando. De vez em quando, alguém até se levantava e dançava. Vendo isso, ninguém pensaria que era o fim do mundo. Big Bear estufou o peito com orgulho. É isso que torna o abrigo Zeus de Amurica tão poderoso. Temos comida e água suficientes e até a segurança com que você sonha. Eu vi alguém mencionar o Ashia. Vamos.
Você está disposto a ir para um abrigo onde precisa trabalhar mais de 15 horas por dia? Você está indo para o Ashia Shelter, onde você tem que lutar até a morte para conseguir suprimentos e depois alimentar todos os outros. As palavras de Big Bear provocaram risos nos homens e mulheres sentados ao redor do fogo. Perdoe-me por falar tão duramente. Estando neste terreno baldio, todos devem conhecer seus lugares. Olhe para os abrigos em Washia. Eles são apenas um bando de tolos, tentando salvar tantas drogas. Eles serão mortos no próximo desastre. Ao ouvir a palavra arrogante de Big Beard, Sumo virou o pescoço um pouco rigidamente e saiu da sala de transmissão ao vivo. Parece que há um conflito entre as noções de abrigo dessas pessoas. Ignorando a segunda sala de transmissão ao vivo, Sumo clicou direto na sala de transmissão ao vivo de Washia Shelter, classificada em terceiro lugar. Começou caindo do céu cinza novamente. Ao contrário da mina de Big Beard, o terreno de Washia Shelter era o mesmo de Sumo, uma vasta planície que se estendia até o horizonte. A união faz a força. Resista aos desastres e resgate as vítimas. Ao olhar para baixo, Sumo notou os estandartes pendurados no vasto complexo de edifícios semelhante ao de Big Beard. O estandarte era um pano branco, obtido sabe Deus onde. Pendurava-se no meio das pequenas casas de madeira, com uma única linha escrita a carvão. 1, 2, 10, 15, 25. Sumo contou-os ao redor e ficou surpreso ao descobrir que o Ashia Shelter tinha 43 casas. Mais de 10 dessas casas eram casas de madeira geradas com os abrigos do jogo de sobrevivência. Ao contrário dos edifícios de Big Beard, contando com o terreno para resistir a desastres, o Ashia Shelter construiu diques para protegê-los da chuva. Havia muitos canais em zigue-zague no chão do abrigo. Centenas de pessoas em pesadas capas de chuva e guarda-chuvas de palha pareciam desentupir os ralos. Sumo não viu a mesma alegria nos rostos das pessoas que trabalhavam no chão como ele via nas pessoas do abrigo de Zeus anteriormente. No entanto, Sumo viu uma emoção diferente. Ter esperança. A esperança estava no rosto de cada trabalhador. Era a esperança da vida. Somente o povo Ashia poderia sentir esse choque e somente eles poderiam entender a responsabilidade que essa esperança exigia. Cortando para o ponto de vista do anfitrião. A câmera fez uma panorâmica para uma casa iluminada por tochas ao lado da casa mais externa. Olá a todos os Washia que estão assistindo a esta transmissão. Este é o quartel-general da linha de frente para a resistência a desastres. Estamos subordinados ao 79º Regimento do 13º Exército de Washia. A distância máxima que uma transmissão ao vivo pode percorrer é de 50 quilômetros. Todas as pessoas de Washia em um raio de 50 quilômetros deste local de resgate podem entrar em contato com o centro de abrigo após o desastre. O abrigo virá em seu auxílio em alguns dias. Por favor, seja paciente e não perca a esperança. Eu repito, o Washia não desistiu de seus esforços para resgatar cada um de seus habitantes. Por favor, fiquem em seus abrigos. Sobreviva ao desastre e teremos um amanhã melhor esperando por nós. Pessoas que não estão perto do abrigo Washia, por favor, não se preocupem. Existem 42 abrigos construídos por militares conhecidos. Por favor, não saia precipitadamente para procurá-los. Protejam-se e esperem que os militares expandam sua busca e resgatem vocês. Não vá para o deserto. Eu repito. A jovem de cabelos negros encarregada da explicação repetia essas duas palavras com os lábios. Ela nem notou o corte em seus lábios, secos de tanto falar. Shinki. Com o coração pesado, Suma notou o nome da mulher e saiu da sala de transmissão ao vivo do Washia Shelter. Enquanto Zeus Shelter atendia apenas os talentosos, pessoas de outros países achavam difícil entender a maneira como o Washia Shelter lidava com as coisas. Eles não entenderiam. Por que proteger essas pessoas fracas e sem talento que não podiam nem trabalhar durante o juízo final? No entanto, Sumo acreditava que todas as pessoas de Washia que assistiam à transmissão sentiam uma onda de esperança apocalíptica. Desastres naturais não tiveram piedade. As pessoas eram compassivas. Um dia,
O Ashia seria capaz de reconstruir suas casas neste deserto. Depois de examinar todas as salas de transmissão ao vivo, Suma desistiu da ideia de liderar o ranking de resistência a desastres. Embora possa parecer tentador obter um lançamento aéreo desconhecido iniciando uma transmissão ao vivo, os 10 principais abrigos não eram grupos pequenos. Um homem inocente teria problemas por ser talentoso. Era fácil ver que algo estava errado quando ele sozinho poderia construir um abrigo além do que outros grupos haviam construído. Na ausência de poder de fogo moderno, Sumo decidiu tolerar isso. Ele sempre teve em mente estratégias de Min Taizu, construir muros altos, acumular bastante comida e tornar-se rei aos poucos. Nunca aprenda com Yuan Shu, um grande senhor da guerra do final da dinastia oriental. Ele continuou sonhando em se tornar imperador depois de obter um selo de jade imperial. Finalmente, ele não resistiu em declarar-se imperador e imediatamente se tornou o objeto da cruzada de quase todos os senhores da guerra. No final, ele morreu derrotado e se tornou motivo de chacota. Expondo minhas coordenadas dentro de 50 quilômetros agora. Tudo bem se não houver ninguém, é muito arriscado se houver. Não. Depois de pensar várias vezes, ele simplesmente desligou a interface de transmissão ao vivo, fora da vista, fora da mente. Sumo ficou profundamente impressionado com a construção dos 10 melhores abrigos. Era a chamada mesquinhez. Depois de chegar a este mundo desconhecido, tudo o que eles pensavam era como sobreviver, como melhorar seus abrigos e como sobreviver em desastres naturais. Isso levou a uma negligência em melhorar as habilidades de combate mais importantes e a exploração do mundo exterior. Mi Post-Apocalíptico Shelter Capítulo 26 Patrulha, Mistério das Marcas Humanas. Neste desastre, sem exceção, todas as salas de transmissão ao vivo classificadas entre as 10 primeiras optaram por construir abrigos no chão, principalmente com casas de madeira. Apenas a sala de transmissão ao vivo do Lone Wolf Guide classificada em 9º lugar era composta por uma equipe de 7 pessoas. Em vez de viver no abrigo fornecido pelo jogo de sobrevivência, eles simplesmente optaram por se mudar para o sopé de uma montanha. Essas pessoas trabalharam cavando um buraco dia e noite por 5 dias e finalmente cavaram uma caverna que poderia acomodar 7 pessoas no último dia. Foi construído de forma robusta contra uma montanha. Eu me pergunto se essas pessoas desistiram do abrigo que o jogo forneceu, ou se ele não foi lançado. Sumo ponderou e começou a se perguntar como o abrigo se desenvolveria. Ele inconscientemente colocou mais ênfase no abrigo gerado pelo painel do jogo, seguindo as dicas do painel do jogo. Como resultado, o desenvolvimento estava atualmente atrofiado nos abrigos. Foi uma coisa boa, mas também ruim em certa medida. Estou sozinho, enquanto eles têm pelo menos 7 ou 8 pessoas. Alguns até têm algumas dezenas. Certamente não sou tão rápido quanto eles na coleta de suprimentos no estágio inicial. Se eu quiser alcançá-los, a única maneira de superá-los é usar a tecnologia. Eu não esperava que um escravo corporativo como eu, que cresceu estudando, memorizando livros didáticos e nunca usou muito meu cérebro, pudesse planejar uma base como um profissional um dia, mas meu cabelo. Sumo riu ironicamente de si mesmo. Acumular recursos cegamente e atualizar o abrigo apenas o transformaria em uma tumba sólida. Quando sua velocidade de atualização não pudesse acompanhar a escala do desastre, você teria que desistir sem lutar. Requer habilidades de combate para obter as coisas boas nas ruínas e explorar o deserto. Simplesmente não funcionará sem equipamentos e armas melhores. A prioridade agora é encontrar uma forma de desenvolver a eletricidade. Eu tenho uma vantagem, então devo usá-la. Os olhos de Sumo escureceram. Vou ter que tocar de ouvido. A chuva ainda caía lá fora. Sumo levantou-se e começou a tecer cuidadosamente uma capa de chuva e um guarda-chuva de palha. Ele teve que sair e olhar ao redor do abrigo para se certificar de que nada aconteceu. Depois de tecer um pouco, talvez minha tecelagem seja tão ruim que o sistema não a reconheça. Vendo que o sistema falhou em mostrar as propriedades da capa de grama,
Sumo franziu os lábios e gastou mais 4 unidades de madeira para construir um tronco de madeira. Ele colocou a capa de chuva e silenciosamente se hipnotizou. É um armário. É um armário. É um armário. Ele disse para si mesmo 3 vezes, focado, e sua voz interior o chamou o sistema de sobrevivência para olhar para o tronco de madeira, guarda-roupa simples, descrição, madeira, usada para guardar roupas. Estoque, capa de chuva de palha. Por favor, escolha o item para atualizar. 1. Armário 2. Capa de chuva de capim. Eu sabia. Sumo ergueu as sobrancelhas quando viu as propriedades do armário. Depois de criar a capa de chuva de grama, ele não pôde ver as propriedades da capa de chuva de grama e a opção de atualização quando convocou o sistema de sobrevivência. O sistema não reconheceu este item. Era como as mesas e jogos de chá retirados das ruínas, sem opções de atualização desenvolvidas. Depois de criar o armário e colocá-lo, as opções de atualização apareceram. Eu escolho 2. Ele disse para si mesmo, e as propriedades da capa de chuva já estavam à mostra quando ele olhou para ela. Capa de chuva de grama. Descrição: uma capa de chuva tecida a partir de fibras vegetais. Oferece resistência mínima à chuva. Primeira opção de atualização: altere o material e sua aparência. Tem conforto mais forte. Pontos de sobrevivência necessários: 25. Segunda opção de atualização: mude o material e adicione energia elétrica. Tem maior resistência ao impacto, resistência à radiação, resistência à corrosão. Pontos de sobrevivência necessários: 300. Introdução: um velho em um barco solitário, pescando sozinho na neve. Por que essas duas opções? Sumo franziu a testa. Se ele queria sair, é claro que queria uma melhor resistência à água. No entanto, as duas opções de atualização que surgiram não deixaram claro onde foram aprimoradas. Seria um desperdício gastar seu ponto de sobrevivência dessa maneira. Enquanto tentava, Sumo disse para si mesmo: sistema, posso substituir a opção de atualização por uma resistência à água mais forte. Houve um flash de luz quando Sumo terminou de falar, e as duas opções de atualização apresentadas desapareceram e se tornaram uma nova interface. Capa de chuva de grama. Descrição: uma capa de chuva tecida a partir de fibras vegetais. Oferece resistência mínima à chuva. Opção de atualização: capa de chuva forte seções, impermeável, 10, material, 10, isolamento térmico, 10, resistência à corrosão, 10. Introdução: forte capa de chuva impermeável. Pode mantê-lo fresco em dias chuvosos. Não expõe ao sol. Seque-o à sombra. Eu posso mudar isso. Sumo ficou surpreso. Além da atualização do poço de água de energia psíquica, foi a primeira vez que ele viu uma atualização de propriedades separada. Em comparação com a vaga atualização abrangente, esta atualização foi um pouco mais cara, mas você pode escolher a propriedade que deseja, que é mais adequada neste cenário. Parece que há muito mais maneiras de usar o sistema que eu não conheço. Ele memorizou a informação antes e gastou 20 pontos de sobrevivência. Sumo selecionou um por um e atualizou a resistência à água e o material. Imediatamente, a capa de chuva de grama no armário começou a mudar. A camada impermeável tecida com grama começou a ficar densa e o material também começou a mudar. Mudou gradualmente de grama para um material semelhante ao tecido impermeável na era civilizada. A cor também mudou do verde e amarelo original para uma mistura de preto e branco. Quando a atualização foi concluída, Sumo tirou a forte capa de chuva e começou a dimensioná-la. Realmente é uma capa de chuva atualizada pelo sistema. Nenhuma máquina pode sair com esta obra. Você precisava de precisão para resistir à água. Depois de vestir a capa de chuva, Sumo descobriu que a capa de chuva forte era um pullover. Seu corpo, mãos e pés estavam envolvidos nela, o que o poupou da necessidade de segurar um guarda-chuva. Da cabeça aos pés, a capa de chuva lhe serviu perfeitamente como se tivesse sido customizada para ele.
Havia pequenos orifícios de ar na área do rosto que lhe permitiam respirar e uma camada repelente de água que garantia que nenhuma molécula de água pudesse entrar. Nenhuma presença de besta mutante detectada dentro de um raio de 1000 metros do jogador. Contagem de hoje 2-3. Depois de dizer a Oreo para ficar na base, Sumo abriu a porta principal, puxou o ferrolho e saiu. Uma sensação quente e úmida varreu seu rosto. Gotas de chuva crepitantes atingiram o topo de sua cabeça e deslizaram pelo material de sua capa de chuva até o chão. Mesmo com o vento, muitas gotas de chuva respingavam em seu rosto coberto pela capa de chuva. Estendendo a mão, Sumo limpou a água de sua máscara e olhou para fora, ofegando incontrolavelmente. A área fora do abrigo parecia ter se transformado em um pântano. No meio da colina, a terra seca que estava prestes a rachar havia bebido bastante água e se tornado lodo. A vegetação marrom começou a ficar verde. A chuva aqui está tão forte. Ainda bem que tem uma capa de chuva especial. Um pouco perturbado, Sumo balançou a cabeça e examinou o solo ao redor do abrigo. A quantidade de chuva variou de um lugar para outro. Foram informações que ele coletou nas salas de transmissão ao vivo. A chuva no primeiro abrigo de Zeus provavelmente era menos assustadora. Um pé era profundo e o outro era raso. Sumo chegou ao fundo da colina. Enquanto isso, 3 drenos escavados funcionavam a plena capacidade para evitar que a água se acumulasse sob o morro do abrigo. Um pequeno lago já havia se formado na área a 60 metros do abrigo. Ao vê-lo, Sumo também se arrependeu um pouco. Se ele soubesse, teria apenas construído um dreno e construído o mais longe possível. Quem diria que essa chuva era tão forte que poderia criar um pequeno lago com cerca de 10 metros de comprimento e largura na parte de trás da base? Poxa! Estarei morando perto de uma montanha e de um lago assim que a chuva parar. Depois de verificar se os ralos não estavam entupidos, Sumo caminhou pelo abrigo novamente, verificando se havia terra solta. Felizmente, os dias de insolação fizeram com que a terra carecesse desesperadamente de umidade, evitando que se tornasse um pântano. Caso contrário, ele não seria capaz de fazer nada ou se movimentar por 1 ou 2 dias após o desastre. Depois de patrulhar por meia hora, Sumo começou a voltar. Contando com sua capa de chuva para proteção contra a água, ele ainda estava seco e confortável. De volta à porta principal do abrigo, Sumo abriu a porta principal. No entanto, no momento em que abriu a porta principal, ele virou a cabeça casualmente. No pasto a mais de 10 metros de distância, uma marcação inesperada chamou a atenção de Sumo. Depois de olhar de perto, as pupilas de Sumo imediatamente se contraíram. São estes. Pegadas. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 27. Confronto. Limpando a chuva de sua máscara, Sumo fingiu balançar a cabeça e casualmente olhou para ela novamente. Desta vez, ele viu de verdade. Estas são pegadas humanas. Estas não são minhas pegadas. 2 ideias surgiram rapidamente. Sumo franziu a testa e seu rosto escureceu. Tem alguém perto do abrigo? Nos últimos 2 dias, Sumo também sonhou em ter pessoas perto do abrigo e que pudessem trabalhar juntas para construir um lar harmonioso. No entanto, quando vestígios de humanos apareceram perto do abrigo, Sumo mente só senti inquieto. Ele não sabia onde eles estavam se escondendo ou qual era o propósito deles. Apocalipse. A humanidade era o inimigo natural da humanidade. Sua casa era um banco de alimentos se você acumulasse comida, mas não armas. No entanto, em todo lugar estava o seu banco de alimentos se você acumulasse armas em vez de comida. Em um desastre dessa magnitude, era perfeitamente normal alguém enlouquecer por recursos. Nesse ponto, Sumo parou de andar por aí. Ele abriu a porta principal do abrigo e deslizou para dentro. A chuva nas planícies voltou a cair e começou a destruir todos os vestígios que Sumo deixou. Parado no canto do abrigo, Sumo estendeu as mãos e esperou que sua capa de chuva secasse naturalmente antes de tirá-la. A chuva forte isolou o cheiro, por isso Oreo não o avisou. Após dias de descuido, Sumo de repente encontrou o rastro de seres humanos. Refletindo sobre isso,
Sumo não pôde deixar de suar frio. Acabei de vê-los falando sobre errantes atacando civis. Não esperava que eles me encontrassem. Não é nenhuma maravilha. Meus drenos são muito óbvios neste deserto. Eu me pergunto se essa pessoa me viu atualizando a drenagem ontem. Não, não podemos sentar e não fazer nada. Sentando-se no banquinho, Sumo respirou fundo e suprimiu a inquietação em seu coração. Seu olhar se tornou sombrio. Oreu, venha aqui. Ele ligou para Oreu, que estava cochilando no canto, e esfregou a cabeça macia de Oreu. Use seu sexto sentido e veja se há algum perigo por perto. Oreu entendeu o comando, deitou no chão e aguçou as orelhas para ouvir devagar. 1 ou 2 minutos se passaram. Oreu, que sorria tolamente, mudou de expressão e começou a farejar o chão. Finalmente, deu um latido baixo no canto sudoeste da base. Você quer dizer que é perigoso nesta direção? Vendo Oreu acenar, Sumo rapidamente começou a se lembrar do que acabara de ver no sudoeste. Era a direção da drenagem da base, com um pequeno lago se acumulando atrás. Ao longe, havia uma floresta arbustiva e as árvores eram muito verdes. Quanto mais ele se lembrava, mais Sumo olhava para o que acabara de ver da perspectiva de uma terceira pessoa. Preto. Um toque de preto. De repente, Sumo pensou no preto da floresta. Era diferente da cor das árvores, e ele não teria pensado nisso sem avisar. Com vigilância, eles encontraram uma pista de uma só vez. A sombra devia estar a cerca de 100 metros de mim. Não os vi, mas eles devem ter me visto. Oh não! Dando um tapa na coxa, Sumo inconscientemente queria colocar seu equipamento e ir para uma troca amigável. A pessoa deve ter descoberto o fato de que estava sozinha. Ele poderia construir um abrigo subterrâneo seguro e ter uma instalação de drenagem que exigisse muito trabalho. Provavelmente sou um cordeiro gordo esperando para ser abatido aos olhos deles agora. Tirando a besta colocada no inventário, Sumo riu de si mesmo. A superfície escura da besta parecia assassina. Com a refração da luz, revelou uma luz negra. Eu não esperava que a primeira criatura que minha besta enfrentasse fosse uma das minhas. Eu vou deixar você ir se você não me provocar. Se você ousar. Levantando-se e esfregando a testa, Sumo caminhou até a cabeceira e colocou a besta na mesa de cabeceira. O lado esquerdo da cama ficava a cerca de 1 metro da parede de pedra. Ele convocou a página de criação, picareta de ferro, ferro 1-2, madeira 1-1. Os materiais que ele tinha em mãos se encaixavam nos critérios. A picareta de ferro foi selecionada. Confirmação para construir, registro, ferro -2, madeira -2, registro. A picareta de ferro, normal, foi criada com sucesso. Uma picareta de ferro de aparência comum, mas extremamente útil, apareceu na mão de Sumo. Com um aceno, Sumo começou a cortar a parede de pedra perto de sua cama. Era difícil entrar por fora, mas fácil sair por dentro. Logo, a superfície lisa da pedra foi lascada e gradualmente se tornou um grande buraco que chegava à altura da cintura com o passar do tempo. Convocando o sistema de sobrevivência para si mesmo, Sumo olhou para o grande buraco, passagem, descrição, passagem incompleta, opção de atualização, escape às seções, expansão, 5, acesso, 60, material, 40, resistência, 200, porta, 40, introdução. Um coelho astuto tem 3 tocas. Você terá que pagar o preço com sangue se quiser me emboscar. Sumo não pôde deixar de sorrir ao olhar para as propriedades da passagem. Como ele agora estava exposto, sair precipitadamente pela porta da frente, sem dúvida, equivale a entregar comida. No caso de uma emboscada, ele seria esfaqueado para se tornar um porco-espinho no momento em que abrisse a porta. Graças à sua imaginação selvagem, Sumo descobriu uma maneira desajeitada de abrir um segundo caminho para a base subterrânea. Seus olhos relaxaram e as opções de atualização desapareceram. Eles ainda não estavam no fim da linha quando a real intenção foi revelada. Sumo sempre manteve a linha de fundo contra sua própria espécie. Ele não atacaria a menos que eles o atacassem. Ao mesmo tempo,
Ele esperava que eles não tivessem que lutar entre si e se encorajar a sobreviver ao Dronsdai. Ele observou Ore vagando inquieto pela base, aguçando as orelhas para ouvir e deitando no chão para cheirar de vez em quando. Sumo sentiu pena disso. Bom cachorro. Acorde-me se houver algo errado. Eu vou tirar uma soneca. Depois de comprar 2 pedaços de carne de besta mutante no mercado comercial, colocá-los na tigela de oreo e adicionar um pouco de água de energia psíquica, Sumo voltou para a cama e dormiu com suas roupas. O dia não era assustador. A noite era a hora de tocar a maldita buzina. Ele queria estar no seu melhor e vigiar a noite, caso alguém o emboscasse à noite. A chuva ainda caía como se quisesse afogar a terra e destruir o mundo. O mundo ficou em silêncio sob a chuva. Guincho, guincho. Meio adormecido, Sumo sonhou que era apenas um alarme falso. Ninguém estava de olho em seu abrigo ou nele. Gradualmente, o céu lá fora começou a escurecer. O sol começou a se pôr e a escuridão gradualmente surgiu no horizonte. Sob o manto da noite, alguém estava vindo. 5 figuras escuras surgiram do lado sul do abrigo, que também era a direção dos ralos. Os 5 pisaram nos canais de água feitos de pedra enquanto xingavam baixinho. Filho da puta. Este menino tem muita sorte de conseguir as plantas de quem sabe onde, e agora ele está dormindo profundamente em seu abrigo. Por que não tive tanta sorte? Fale baixo, Liu Ba. Não nos exponha, porra. Do que diabos você está com medo? Ele é apenas um jovem com alguma sorte. Serei o primeiro a matá-lo se ele ousar sair. O homem chamado Liu Ba não apenas falhou em se conter, mas também se tornou mais agressivo. Não há nada que possamos fazer se ele não sair. Sentado na extrema esquerda, o homem baixo e de aparência furtiva conseguiu ver claramente, apontando o problema que eles estavam encontrando. O abrigo de Sumo era muito sólido. Era tão sólido que os 5 ficaram chocados na primeira vez que o viram. A porta principal de pedra foi gravada com padrões primitivos, que pareciam naturais embutidos no solo. Os canais de drenagem do topo da colina até a base eram feitos de pedras, dando às 5 pessoas um choque sem comparação. Chefe Wang, você não acha que é um pouco heterodoxo fazermos isso? Por que simplesmente não batemos na porta e pedimos a ele que nos dê seus suprimentos? Então continuaremos vagando. O homem de óculos, que foi deixado para trás pela equipe, olhou em volta enquanto caminhava. Seu rosto parecia gentil e quieto, mas as palavras que saíram de sua boca eram bastante brutais. 4 olhos, suas mãos nem tremeram quando você estava matando mais cedo. Você está começando a entrar em pânico. Você está assustado. Liu Ba descobriu isso hoje. Só há um molenga neste abrigo que conseguiu viver aqui porque teve sorte. Se conseguirmos que ele abra a porta e nos deixe entrar, este lugar será nosso. O líder Bozuang sorriu com desdém. Com a massa pontiaguda na mão, ele poderia fazer as crianças pararem de chorar à noite. Quantos suprimentos podemos obter perdendo nosso tempo matando bestas mutantes em um dia? Você esqueceu quantos suprimentos conseguimos matando pessoas nos últimos 2 dias? Use seu cérebro e descubra. Essa pessoa poderia ser mais difícil de matar do que bestas mutantes. Dentro do abrigo, Oreo acordou o Sumo de seu sono. Depois de soltar 3 ou 2 respirações, Sumo acordou e rolou para fora da cama. Ele pegou a água de energia psíquica na cabeceira da cama e bebeu. Agarrando a besta, ele entrou em modo de combate em nenhum momento. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 28. Fazendo a vontade de Deus em uma noite sem lua e ventosa. Eles são humanos ou animais? Com um último vislumbre de esperança, Sumo olhou para Oreo e, quando obteve uma resposta definitiva, o coração de Sumo esfriou completamente. Descendo os degraus, Sumo encostou o ouvido na porta de pedra, tentando captar o som do lado de fora. Pela porta de pedra, ele só podia ouvir o som da chuva batendo na terra lá fora. Um toque surdo veio da porta de pedra. De repente, um som diferente da chuva entrou pela porta de pedra. Chefe Wang, devo bater, ameaçar ele, ou abrir uma porta. Fragmentos de vozes passaram pela porta de pedra.
Suma apertou ainda mais a besta. Eles estavam aqui com más intenções. Havia muitas pessoas, definitivamente mais de uma, fora do abrigo. Era o fim do primeiro dia agora. Em vez de diminuir, a chuva se intensificou e caiu mais violentamente do que nunca. Ainda não estava totalmente escuro. Apesar das nuvens escuras, um vislumbre de luz ainda mal era visível no horizonte, então as pessoas não perdiam o chão de vista. Ocasionalmente, um relâmpago caía, revelando 5 homens em capas de chuva e segurando guarda-chuvas pretos. Essas capas de chuva eram diferentes das capas de chuva comuns de capim. Trapos coloridos foram adicionados do lado de fora para cobrir alguns possíveis locais de vazamento. Esse menino é muito sortudo. Eu me pergunto onde ele encontrou tal abrigo. Até a porta é de pedra. Chefe Wang cuspiu ao lado. Com a outra mão, ele convocou um machado de pedra e bateu na porta de pedra 2 vezes. Ouvindo o som abafado, o rosto do chefe Wang estava um pouco sombrio. Esta porta é muito grossa. Pelo menos mais de 10 centímetros. Não seremos capazes de abri-lo amanhã de manhã, mesmo que o martelemos. Por que não tentamos cavar a fundação ao lado dela? Não pode ser tudo feito de pedra, disse Liu Ba, parecendo muito experiente. Então ele pegou uma pá de ferro de seu inventário e acenou com ela. O chefe Wang acenou com a cabeça e deu ordens. Ok, Liu Ba, Hat Boy e Sumazi, vocês 3 encontrem um lugar e comecem a cavar. Óculos, acenda-os com uma tocha e observe a porta de pedra. Não deixe que ele saia de repente. Vou dar uma olhada e ver se há alguma outra maneira de entrar. Não tem como não ser ventilado. Ouvindo o arranjo do chefe Wang, várias pessoas não tiveram opinião e começaram a agir de acordo com o plano. Clank. Clank. Os 3 encontraram um lugar à direita da porta de pedra e começaram a cavar com as pás nas mãos. Rapaz, o abrigo deste homem é tão difícil e resistente quanto os tesouros subterrâneos que encontramos. Eu não mexeria com eles se fosse um time. Todo o solo ao redor deste abrigo é tão sólido. Se não estivesse encharcado de água, seria muito difícil cavar através dele. Depois de 3 ou 5 minutos cavando, Liu Ba estava suando e reclamando enquanto vagava pelo trabalho. Na minha opinião, essas pessoas são bobas. Por que ouvir o comando de algum jogo estúpido em um mundo como este? Eu não acredito nisso. É apenas perder a vida. Você estará vivo e bem novamente em 18 anos. Vamos nos livrar desse homem hoje e descansar um dia antes de partir. Apresse-se e cave, ou o chefe Wang vai se preocupar com isso mais tarde, disse Hat Boy sem olhar para cima. Você acha que poderia haver alguma mulher neste abrigo? Conseguimos pegar uma mulher alguns dias antes, mas nunca pensei que ela fosse tão inflexível e levasse as coisas tão a sério. Caso contrário, ela estará vivendo uma boa vida conosco. Sumazi sorriu lascivamente. Ele parecia estar relembrando a vitória de 2 dias atrás. Os 3 falavam bobagens enquanto trabalhavam duro na lama, tirando pá após pá. Dong. Depois de mais de 10 minutos, quando atingiram o limite de suas forças, finalmente alcançaram a parede do abrigo. Nessa época, eles cavaram um enorme fosso. Chefe Wang. Chefe Wang. Nós o desenterramos. Nós o desenterramos. Liu Ba chorou de surpresa e gritou para Boz Wang, que estava parado no topo da pequena colina. Quando o chefe Wang ouviu isso, ele desceu a encosta e chegou ao poço profundo que eles cavaram. Óculos seguravam a tocha ao mesmo tempo, iluminando o conteúdo do poço profundo. No entanto, as 5 pessoas ficaram atordoadas ao vê-lo. Puta merda, as malditas paredes são feitas de pedra também. O que diabos é isso? Este homem transmigrou aqui com uma escavadeira? Que porra é essa? Aguentei os ralos de pedra e a porta de pedra. Até a parede é feita de pedra. Cobertos de lama, Liu Ba e Sumazi ficaram parados no fosso, olhando um para o outro. Saia do caminho. Deixe-me ver. O chefe Wang acenou para que saíssem do caminho e pulou no poço, espirrando água barrenta por todo o chão. Ele pegou sua picareta de pedra e bateu na pedra exposta. Ainda era o conhecido anel opaco,
o que significava que a pedra não era fina. Escavação. Cave. Desenterre todo o perímetro da porta. Não acredito que ele tenha recursos para substituir tudo por perto com pedra. O chefe Wang decidiu-se, pegou uma pá de pedra e juntou-se ao trio de escavação. Por um momento, a lama espirrou por toda parte. Na chuva forte, as 4 pessoas eram como abelhas trabalhadoras, coletando mel incansavelmente. 1 metro. 2 metros. 3 metros. Eles continuaram cavando 3 metros à esquerda. Vendo que era tudo pedras branco-amareladas, os 4 chegaram à esquerda da porta de pedra, também começando a cavar. Mais 3 metros. 6 metros perto da porta de pedra do abrigo foram escavados e expostos. O corpo de pedra branco-amarelado tinha um traço de padrão natural. Parecia estar zombando deles por superestimar suas capacidades. Puta merda, o que diabos estou procurando? Liu Ba jogou a pá no chão, sentou-se e começou a ficar de mau humor. Desde antes das 6 horas, quando o horizonte ainda tinha um pouco de luz, eles cavaram até as 9 da noite, quando a lua estava meio alta no céu. Durante 3 horas, 4 homens trabalharam como coolies, cavando na entrada do abrigo. Que tipo de maldade era? Se o abrigo dessa criança é tão bom, por que ele não entrou nos 10 melhores abrigos? Esse maldito jogo idiota está brincando comigo? Sumazi também olhou para a parede de pedra com um rosto sombrio e praguejou. Havia muitos abrigos que eles desenterraram e invadiram em 3 dias, mas nenhum deles foi tão difícil quanto o de hoje. Esqueça a porta principal do abrigo. Eles só tinham uma palavra para descrever a parede: ultrajante. Poderia ser o mesmo que o tesouro subterrâneo que encontramos antes. Eu vi pessoas morando lá, no entanto. Óculos entrou em cena. Foda-se. Ouça bem, a maldita coisa dentro. Apresse-se e abra a porta, ou eu vou te torturar muito quando eu entrar. Irritado e frenético, Liu Ba saiu do poço, praguejando enquanto batia na porta com a pá de pedra na mão. Buzz buzz buzz. Cada golpe causava um zumbido baixo. No entanto, a porta de pedra do abrigo permaneceu tão forte que não apareceu nenhuma rachadura. Tudo bem. Tudo bem. Deve haver uma brecha se seu abrigo não entrou no top 10 abrigos. Levante-se, pegue as tochas e encontre-as. Não acredito que este maldito abrigo possa atrapalhar os vivos. O rosto do chefe Wang estava tão sombrio que quase podia pingar a água dele. Pegando a pá de ferro, Bozuang se cobriam de lama enquanto se movia ao redor do poço que cavaram. O chefe Wang olhou para a porta de pedra com olhos maliciosos. Ao mesmo tempo, seu coração disparou. Se ele pode construir aquele abrigo de pedras, ele deve ter tido algum encontro milagroso ou desenterrado algo para ser tão rico. Se eu conseguir abrir este abrigo, dar uma lição naquele garoto e descobrir seu segredo, talvez. Com isso em mente, o chefe Wang olhou para cima e examinou cuidadosamente as 4 pessoas que ainda estavam nas proximidades do poço. Apresse-se e procure por brechas. A porta é tão hermética que ele deve precisar de um local para ventilação. Olhe para o chão. Ele disse, e os 5 se separaram. Segurando um guarda-chuva em uma das mãos e uma tocha na outra, eles olharam atentamente para o chão. Chefe Wang, eu encontrei. Tem um copo aqui. Deve ser o local de ventilação dele. Os óculos tinham boa visão e encontraram o vidro resistente a explosões no meio da colina. Bom. Queime algumas fibras vegetais para mim. Vamos fumar essa maldita coisa e ver se ele sai. O chefe Wang se aproximou com uma expressão de surpresa no rosto. Olhando para o vidro cravado no chão, ele ficou muito feliz. Ao mesmo tempo, ele olhou para os outros 4 com uma pitada de malícia indetectável em seus olhos. Um fio de fumaça entrou pelo duto de ventilação. Dentro do abrigo com tochas acesas, a fumaça começou a se espalhar, atingindo o nariz de Sumo enquanto ele sentava no banquinho com os olhos fechados. Será que eles finalmente encontraram? No momento seguinte, Sumo abriu os olhos com um olhar assassino em seu rosto. Era uma noite sem lua, ventosa e chuvosa. Apenas o tempo para realizar a vontade de Deus. Nenhum desses patifes poderia escapar. Ele caminhou até a parede,
Vestiu a capa de chuva, voltou para a mesa para pegar sua besta e olhou para o buraco por onde a fumaça ainda entrava. Eu escolho ir para o topo das paradas e ativar a função de transmissão ao vivo. Fixe o ângulo da câmera aérea acima do abrigo e proíba o público de observar o abrigo arbitrariamente. Sumo disse friamente enquanto abri o painel do jogo. Registro. Parabéns, jogador Sumomente. Detectamos que a resistência a desastres do seu abrigo é muito maior do que todos os outros abrigos. Então você está automaticamente no topo. Gravar. Se você transmitir ao vivo por mais de 15 minutos, de acordo com a sua classificação, receberá automaticamente um airdrop aleatório de sobrevivência 1. Gravar. Você pode entrar no feed ao vivo e gerenciar sua sala de transmissão ao vivo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.